Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Uma boa segunda-feira a todas. Eu hoje estou em casa, fui fazer consulta médica, não fui para a escola, resolvi gravar um vídeo aí para vocês. Se você gosta do canal, curte, se inscreve, compartilha, sugere, critica, ativa o sininho, vai me ajudar e eu espero poder estar te ajudando muito aí com o meu trabalho. Pessoal, olha só, há algum tempo já algumas alunas me pediram aí para falar sobre as mulheres na filosofia, né? Nós sabemos muito bem que as ciências, a política, a filosofia, a economia, foram sempre dominadas por homens, a religião e tal, né? Na literatura a gente tem aí alguns expoentes, né? Interessantes aí, Clarice Lispector, Cecília Meirelles, Lígia Fagundes Telles, né? Você vai ter aí no Brasil aqui nas artes Tarsila do Amaral, né? Nita Malfatti, Tamiotaki, né? Nomes importantes aí, mas na filosofia, por um critério aí patriarcal, por um motivo patriarcal. O patriarcalismo é a influência do homem, a prevalência do masculino, né, na história, a dominação do homem na história, patriarcal, dos pais, né, da figura masculina. Você teve por causa do patriarcado, você teve uma proeminência do homem muito maior, talvez 99,9% aí dos filósofos sejam homens, mas existiram mulheres também, e algumas proeminentes, da qual aí eu vou estar explanando para vocês aí nessa aula de hoje. Então você tem Rosa de Luxemburgo, Edith Stein, Hannah Arendt, né? Simone de Beauvoir. Você vai ter... esqueci, tem mais uma importante. Rosa de Luxemburgo, Simone de Beauvoir, Edith Stein, Hannah Arendt. Tem mais uma da qual eu esqueci. Uma ou duas que eu esqueci. Mas Rosa de Luxemburgo, Edith Stein, Hannah Arendt, Simone de Beauvoir foram proeminentes filósofas. Proeminentes filósofas. O que acontece, pessoal? Eu vou trabalhar na videoaula de hoje. Eu vou trabalhar sobre a Hannah Arendt, uma filósofa chamada Hannah Arendt. Devido à sua importância no século XX. O que a Hannah Arendt foi? Quem é a Hannah Arendt? No meu modo de ver, pessoal, é a filósofa mais proeminente. Não que a Rosa de Luxemburgo, não que a Edith Stein, não que a Simone de Beauvoir, que era esposa do Jean-Paul Sartre, não tivesse a sua importância, tiveram muita importância. Hannah Arendt, ela se reveste de uma importância porque ela escreveu algumas obras aí fundamentais para a gente entender os dias de hoje. Simone de Beauvoir também. Então vamos lá. Hannah Arendt, quem foi? Hannah Arendt foi uma judia alemã que nasceu em 1906 na Alemanha, né? Alemã, redundância, né? O que aconteceu com ela? Qual é a biografia dela? Ela era filósofa, era uma intelectual, foi perseguida pelo regime nazista, né? por ser judia, e ela escreveu uma importante obra chamada As Origens do Poder Totalitário, ou As Origens do Totalitarismo, Origens do Poder Totalitário ou Origens do Totalitarismo, onde ela analisa que os movimentos totalitários do século XX, nós sabemos ter sido três grandes movimentos totalitários do século XX: nazifascismo e comunismo. Mas e aí, professor, o que é totalitarismo? Vamos começar identificando os termos, identificando, relacionando e analisando. Totalitarismo é uma característica de governos supra-sumos. Supra-sumos em que sentido? É quando um determinado governo, usurpando poderes de Estado, ele se coloca acima da própria sociedade, acima de tudo.
ele não segue mais uma constituição, não segue mais as leis, ele começa a fazer a lei, ser a lei, ou seja, ele se sobrepõe acima de toda a sociedade, ele é total. Não há nenhuma instituição, nenhum órgão civil, religioso, cultural, legal que possam suplantar. Essa é a característica dos totalitarismos, dos regimes totalitários. É quando o Estado, o governo, né, que ocupam o Estado, ele se coloca acima da ordem, acima das leis, acima de tudo. Ele começa a ter características gerais. Ele não está mais sujeito a nada. E ele é a lei e faz as leis. E quem se opõe a ele é perseguido e morto. Hannah Arendt, ela estudou esse conceito de totalitarismo não só porque ela queria saber como é que ela funcionava, porque ela foi vítima do nazismo. Ela sofreu perseguição do nazismo, inclusive foi para um campo de concentração, mas conseguiu sobreviver. O que ocorreu então? A Hannah Arendt fez um estudo sobre o totalitarismo. E ela cunhou, né, alguns conceitos chaves para a gente entender, tais quais conceito de povo, massa e ralé, o conceito de banalidade do mal, né? Alguns conceitos chaves aí para entender o pensamento de Hannah Arendt. Então vamos partir de uma análise. Ela percebeu que os estados totalitários, sejam eles comunistas ou nazistas, de esquerda ou de direita, independente do seu espectro, eles têm algumas similaridades. Entre eles elegem inimigos, seja de classe, seja de raça, seja de religião, seja lá pelo que for. Eles têm que eleger os seus inimigos. Culpar alguns pelos problemas que existem na sociedade. Isso é típico de nazismo e comunismo. Para o nazismo eram os judeus, a raça, para os comunistas era a burguesia, era a classe social. Ok. Hannah Arendt vai perceber o seguinte, que o totalitarismo, os sistemas totalitários, sejam eles nazifascistas ou comunistas, só vão conseguir se fundamentar, se solidificar mediante a adesão das massas. As massas é que darão legitimidade para que esse sistema totalitário, opressor e violento consiga se solidificar, se alimentar, se projetar e dominar toda a sociedade. Tem um outro livro, La Rebelión de las Massas, de Ortega y Gasset, no espanhol, quase contemporâneo a Hannah Arendt. Ele é um pouquinho depois, mas eles bebem das mesmas fontes. Que ele vai explicar também por que as massas sempre apoiam regimes totalitários. Quem legitima o poder totalitário são as massas, por mais incrível que pareça. A massa pobre, ignara, inculta, né? Ela que apoia regimes totalitários, são as massas. Por que, professor, as massas? Porque as massas normalmente elas querem respostas rápidas, elas querem muitas vezes, nem sempre, tem muitas exceções, mas muitas vezes respostas violentas. Elas não querem apenas justiça, elas querem vingança. E esses governos que tendem ao autoritarismo, seja comunismo, seja nazifascismo, captam muito bem essa ideia de que as massas querem respostas imediatas, as massas querem poderes autoritários que façam valer a lei e que os protejam. Então a massa legitimava os regimes nazifascistas. Essa é uma das conclusões, e comunistas também, que a Hannah Arendt é uma grande crítica do comunismo também, e consegue muitas vezes equiparar, fazer importantes relações, né? A nossa segunda parte, identificar e relacionar e analisar, ela consegue relacionar muitas vezes nazismo e comunismo. Em que sentido? No sentido de que nazismo e comunismo eram movimentos de massa
eram movimentos antiliberais, antidemocráticos, coletivistas, uma ideia também da Hannah Arendt fundamental, a submersão do indivíduo diante da sociedade massificada. Ou seja, esses regimes totalitários apoiados, ancorados na massificação, na massa, eles tendem a esmagar a individualidade e jogar tudo num coletivismo impessoal. Isso é típico de nazifascismo e comunismo. Por quê? Por que é típico do nazifascismo e do comunismo? Porque eles são movimentos de massa, massa que é respostas rápidas, respostas prontas e muitas vezes respostas violentas, né? Porque ela se vê vítima aí tanto das ambições capitalistas quanto da revolta aí da ralé, né? Da ralé que muitas vezes se marginaliza. Então as massas têm essa tendência a esse comportamento, a dar vazão, a dar legitimidade para esses governos totalitários. Hannah Arendt, leitura obrigatória, pessoal. Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Edith Stein, Rosa de Luxemburgo, que era comunista, Simone de Beauvoir, que é tida aí como a guru das feministas, são leituras obrigatórias. Hannah Arendt, Origens do Poder Totalitário, as massas, como que as massas legitimam sistemas totalitários. Totalitarismo é um sistema de governo onde o Estado é colocado na mão daqueles que vão governar esse Estado, e ele é total, ele tem o controle e o domínio total, não há margem para democracia, não há margem para contestações, não há margem para conflitos divergentes. O Estado e o governo são totais, né? Não dizia lá os nazistas, tu não és nada, teu povo é tudo. Os comunistas, todo o poder aos sovietes, todo o poder aos sovietes, é um poder totalitário, todo o poder, não há margem para discordâncias. Hannah Arendt vai criticar aí a massificação, o totalitarismo soviético do comunismo, de esquerda. Não tinha lá nos nazistas, tu não és nada, teu povo é tudo? Massa, povo, massa. Quem vai falar em nome dessa massa? Nós, o Partido dos Trabalhadores Alemães, que depois Hitler transformou no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Conceito de massa. Massa é que dá legitimidade para os regimes totalitários. Hannah Arendt, Rosa de Luxemburgo, né? A Rosa de Luxemburgo ali tá ligado ao Partido Comunista Alemão, ela foi assassinada, né? Rosa de Luxemburgo, importante filósofa. Você tem Olga Benário. Olga Benário era uma ativista, né? Era uma ativista aí, mas que estava nesse meio também. Mulher de Luiz Carlos Prestes. Você tem a Simone de Beauvoir, né? Feminismo, o ser feminino, e por aí vai. Então Hannah Arendt é leitura obrigatória. A banalidade do mal, as origens do poder totalitário, os conceitos de povo, massa e ralé. A massa é que dá legitimidade para os regimes totalitários, nazifascismo e comunismo, que controlam a tudo sem margem para uma democracia, para uma contestação. São as mulheres na filosofia, são poucas, viu? Realmente, se o patriarcado, uma área que ele triunfou foi na política, na ciência, uma das áreas, várias áreas, melhor dizendo, né? Política, ciências, filosofia, né? Economia, política, majoritariamente dominada por homens. Hannah Arendt é uma exceção, né? Simone de Beauvoir é uma exceção, Edith Stein são exceções. E a gente precisa ler para entender, pessoal. Quem diria que as massas pobres, né, ignárias, incultas e incautas são as responsáveis também pelos regimes totalitários? Dão legitimidade para regimes totalitários. Esses regimes tinham legitimidade perante a população, né? Perante a população, perante as massas.
né? Então, a voz do povo é a voz de Deus? Na maioria das vezes, não. Valeu, pessoal, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu!